Tem gente que está querendo fazer umas perguntas para você. Vamos lá? Vamos lá. Bora lá, então. O que fazer quando eu recebo um produto diferente do que eu comprei? Então, o consumidor ele deve sempre exigir do fornecedor o seu cumprimento, porque ao comprar um produto, ele fez um contrato, então ele deve entrar em contato com o fornecedor e exigir o produto que ele comprou. Óbvio, se na impossibilidade de o fazer, o fornecedor ele tem a obrigação de ou devolver a quantidade pecuniária que ele pagou pelo produto, ou então, se for interesse de ambos, ter uma compensação de valores. Sim, tem mais perguntas para você, Rodrigo, bora lá. Alguns serviços foram adicionados além do plano que eu contratei. Eu tenho que pagar por eles? Bem, não. O consumidor não é obrigado a pagar nada que ele não contratou previamente. Então, esses produtos fornecidos e cobrados que o consumidor não tenha previamente contratado, eles serão considerados amostras grátis. Se você tem alguma dúvida aí, é o dia do cliente, manda a sua pergunta para cá, para o advogado Rodrigo, que está aqui no 31 98402 9756, 98402 9756. E vamos tirar as nossas dúvidas aí. Tem mais pergunta para vir, bora lá. A quem eu devo recorrer quando eu tenho os meus direitos violados? Bom, fica a opção do consumidor. Primeiro ele pode, que é o mais indicado, entrar em contato com o fornecedor e tentar uma negociação, explicar os seus problemas. Ele também tem a opção de procurar o PROCON municipal na sua cidade e relatar o problema que ele teve para tentar que o PROCON tente uma mediação com o fornecedor. Ou então, em último caso, ele pode procurar a justiça na sua cidade, no seu município e judicializar a questão. Tem mais perguntas para você, Rodrigo? É verdade que todo estabelecimento tem que me dar água sem eu ter que comprá-la? Não existe essa lei em âmbito federal. Em algumas cidades existem essa lei municipal que obriga assim, o estabelecimento a oferecer uma água ao consumidor, mas na cidade de Belo Horizonte não existe essa legislação. Tem mais perguntas para você, Rodrigo? Que situação eu tenho o direito de ser indenizado? Bom, sempre quando o consumidor tiver algum prejuízo patrimonial, moral, individual, coletivo ou difuso, ele tem um direito a essa indenização. Outra pergunta? O que acontece quando as cláusulas de uma adesão são abusivas? Bom, essas cláusulas abusivas, elas serão consideradas nulas. Elas não terão valor no âmbito jurídico. Tem perguntas aqui. Meu nome está na lista de devedores e eu não fui avisado. O que eu faço? Bom, como respondido naquela questão anteriormente, é sempre bom tentar uma negociação com o fornecedor, avisar desses problemas, mas o fornecedor ele tem a obrigação legal de avisar previamente 5 dias úteis antes de negativar o nome do consumidor. Então, na impossibilidade de uma negociação, ou procura o PROCON ou até judicializa a questão. Paguei a dívida, mas o banco não retirou o meu nome do Serasa. Tenho o direito de exigir isso na justiça e pedir indenização por danos morais? Sim, ele tem o direito sim. Hoje, nas últimas decisões dos tribunais, até do juizado especial, que trata muito desse assunto do consumidor, negativar o nome do cliente, apesar do pagamento, ele dá direito assim, à indenização de danos morais. Sim. Como proceder se a empresa que recebeu o cheque sem fundo não quer devolvê-lo mesmo após o pagamento? E aí, o que faz, Rodrigo? Bom, mesmo após o pagamento, se a empresa não quiser devolver, ele pode exigir na justiça e também será considerado um pagamento indevido, no qual o consumidor se for o caso, se já tiver pagado, ele terá o direito à restituição do valor até em dobro, dependendo do caso. Tem uma pergunta aqui do Ebert também. Sempre que você enviar, manda seu nome, o nome da sociedade, Ebert de Contagem. Fui a uma drogaria e comprei um desodorante. Na gôndola tinha um preço. Estava lá R$ 9,49. No caixa ele estava mais caro. Fui ao gerente, ele disse que eu poderia pegar a diferença na próxima compra. O que fazer? Não, nesse caso ele tem o direito sim a exigir o menor preço. Quando há uma dúvida no preço, é sempre em favor do consumidor.
Tem aqui, ó, o meu nome é Edivaldo, ele é de Mutum, Minas Gerais. Obrigada, Edivaldo, Deus te abençoe. Gostaria de saber se quando compro um produto pela internet e me arrependo aí da compra, posso exigir meu dinheiro de volta ou cancelar a compra? Olha, o código, ele prevê essa situação. Nas compras ocorridas fora do estabelecimento comercial, que no caso configura-se a internet, ele tem uma cláusula de arrependimento no qual 7 dias, se ele quiser devolver o produto, ele pode devolver. Quanto tempo o nome fica ali no SPC e no Serasa? O nome fica ali na lista de inadimplentes. Por quanto tempo? Sem o pagamento, né? Ele tem o direito, o nome fica negativado por 5 anos. 5 anos? Isso. A pessoa foi incluída na lista de inadimplentes por causa de um cheque pré-datado, depositado antes da data programada. O que fazer? Bom, nesse caso, o fornecedor ele tem o direito sim de pagamento, de fazer essa compensação do cheque antes da data escrita no cheque, porém é um contrato que as partes fazem entre si. Então, o fornecedor, no caso, ele descumpriu o contrato. Então, ele pode se exigir judicialmente todo esse cumprimento contratual que estava aí no cheque. Se a pessoa dá um cheque sem fundo, os nomes eles vão para o serviço de proteção ao crédito? Sim, será negativado, apesar das sanções penais que podem vir a ocorrer também. Quais são os maiores problemas hoje que acontecem com os clientes? O que tem mais acontecido onde nós temos várias funções e uma delas sempre somos clientes de alguma coisa que a gente deve ficar atento, Rodrigo? Bom, é sempre muito importante o consumidor ele ler muito bem o contrato. Sim. Tomar cuidado com essas cláusulas abusivas, que elas existem sim. As leoninas. Principalmente nesses contratos de adesão. Então é sempre bom o consumidor averiguar, ler atenciosamente. Se existir alguma cláusula de restrição de direito, é sempre bom ficar com cuidado nessas cláusulas. Mas, por exemplo, tem alguns locais, por exemplo, algumas cláusulas em banco, às vezes uma concessionária, algumas coisas que aquele contrato mesmo já pronto, não tem como mudar. O que fazer nessa situação? Nesse caso vai aquela pergunta que ocorreu no início da nossa entrevista, do nosso diálogo. Essas cláusulas, elas serão consideradas nulas, mas para isso o consumidor ele precisa sim ajuizar uma ação, entrar em justiça e quem vai consideradas nulas será o juiz. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não pode mais pagar pelo bem e devolveu, mesmo assim pode ter o nome no Serasa? Bom, ele descumpriu um contrato. Ele descumpriu o contrato. Agora, se ele devolveu o bem e houver uma compensação pecuniária do valor que ele pagou, e se as partes assim resolverem, ele não pode ter o nome negativado. Tenho visto muitas propagandas no que diz respeito a juros abusivos de carro e cartão de crédito. Até fui aconselhada a entrar na justiça para rever valores do meu carro que ainda estou pagando. Isso é lícito? Essa cobrança de juros abusivos? Não, eles são ilícitos. Aí será mais uma cláusula abusiva que será nula. Ela falou o seguinte, que ela pensa que comprou sabendo que pagaria muito além do valor, mas não tem intenção. Mas como saber se esse valor que está cobrando está dentro do percentual ou se isso está sendo abusivo? Que na verdade é a dúvida dela. Então é sempre bom você verificar o contrato, mas o Código de Defesa do Consumidor ele é regido por um princípio, que é o princípio do esclarecimento, da informação. O fornecedor ele tem a obrigação de explicar todos os itens para o consumidor, explicar o que será os juros, qual é só o preço. Então, se for um juros a mais que o consumidor se assim identificar, ele pode sim requerer a nulidade dessa cláusula. Que informações são obrigatórias aí na rotulagem de produtos para o cliente? O que ele tem que observar, né, para ver se está ali escrito ou não? Bom, essa pergunta é muito interessante. Como na resposta anterior, o Código de Defesa do Consumidor é regido pelo princípio da informação, do esclarecimento. Então, todas as informações do produto ele tem que estar descrito sim na rotulagem, desde o número do serviço de atendimento ao cliente, de todos os componentes que o produto é composto. E as informações gerais elas têm que são obrigatoriamente
elas são obrigadas a estar no rótulo do produto. Uma pessoa deixou um carro ali dentro no estacionamento e o carro foi roubado. E aí, a responsabilidade é de quem? A quem ela deve procurar? E no carro roubado e um objeto furtado do veículo. Como fazer? Então, a responsabilidade nesses casos é do fornecedor, é de quem forneceu o serviço. Certo. Então, a responsabilidade ela é objetiva. O que quer dizer isso? Independe de culpa. Se o estabelecimento teve culpa ou não teve culpa de que o veículo foi roubado. Então, a responsabilidade é sim do estacionamento, no caso, e ela tem direito de exigir, tanto no PROCON quanto judicialmente, esse valor, esse prejuízo que ela teve. Em caso de shopping, responsabilidade é de quem? Porque sempre tem aquela plaquinha que diz que você é responsável pelos objetos que estão dentro do seu veículo. Não, essa plaquinha é nula também. E a responsabilidade ela é solidária, tanto do estacionamento quanto do próprio estabelecimento, que no caso do shopping é o shopping. Então eles têm sim a responsabilidade solidárias, ambos respondem por qualquer prejuízo que o consumidor tem e é objetiva, independe de culpa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.